hoje, absolutamente nada. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que não solicitou o apoio do governo federal para a operação policial, alegando que pedidos anteriores para o uso de blindados foram negados. Vamos acompanhar esse trecho. Como o blindado precisa de um operador, que esse operador, por ser um servidor federal, na necessidade de uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Mas o presidente da República, em várias ocasiões, citado de GLO, ele falou que ele é contra e que ele não daria GLO alguma. Se o presidente não vai dar GLO e é fundamental que se tenha GLO, nós sabemos que não adianta ficar pedindo, que nós não teremos a ajuda das forças dos blindados federais para isso. E, portanto, não adianta ficar pedindo para ter não. Pois é, Marcos Rodrigues, essa é a realidade, ouvindo os dois polos, né? O governador do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em um cenário sangrento, um cenário letal, é assim que podemos classificar no dia de hoje no Rio de Janeiro. A nossa posição é crítica, né, em relação às duas narrativas. Não é porque o Rio não pediu ajuda que o ministro da Justiça tem que ficar enclausurado num gabinete, olhando os fatos e vindo a público fazer comentários como o que foi feito, né? Uma vez ocorrido, era pegar um voo direto para o Rio de Janeiro, procurar as autoridades, tentar entender como o governo de fato pode fazer. Tratar como uma tragédia, que é o que aconteceu, tá? Essa é considerada a operação mais letal lá no Rio de Janeiro. Vai render muitas fotos compartilhadas em grupos de WhatsApp, imagens sensacionalistas e, como eu já disse, com repercussões também eleitorais. Agora, a narrativa apresentada pelo governador Cláudio Castro, ela é fora da realidade, né? Porque o governo foi contra a GLO quando o assunto envolvia Brasília, na tentativa de golpe julgada lá, assim foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma ação completamente diferente. Completamente diferente, porque ali o contexto estava uma disputa de poder de um presidente que havia sido eleito, goste você ou não, mas foi essa a realidade, e ele recuou em relação à GLO. Mas o governo federal, em outras oportunidades, inclusive gestões do próprio PT, quando teve a Olimpíada lá no Rio de Janeiro, a presidente era Dilma Rousseff, teve GLO para garantir, sim, a segurança das pessoas. Agora, o que é que aconteceu? O governador solicitou o operador do blindado sem seguir o caminho legal para essa liberação que envolve a GLO. Porque servidor público federal, ele deve continência e reverência do seu trabalho ao governo federal. O governo federal só pode liberar dentro de uma questão constitucional. Porque se esse homem morre, e se esse homem mata, e se você não sabe, você que está aí, né, no grande tribunal da internet, no seu grupo de WhatsApp, parecendo um cientista policial, é servidor público e presta conta das suas ações. Até do número de balas que ele gasta e quem foi que ele matou e por que matou e como matou. Então, como é que o governo iria liberar alguém? Obviamente sem ter a consciência e dentro do que é a própria GLO, o que diz a GLO, para uma atividade com esse nível de periculosidade, colocando em risco a vida do próprio servidor, se não tem amparo legal. Então, essa é uma questão clara que você tem que acompanhar essa guerra de narrativas, tá? É claro que as imagens chocam, elas são revoltantes, ninguém tem que ser favorável a criminoso algum, tá certo? Agora, do ponto de vista de ação, ela deveria sim ser planejada. O Rio de Janeiro é uma das cidades onde surgiu a primeira grande organização criminosa, que foi o Comando Vermelho. E, como tal, se espalhou pelo Brasil com outros tantos nomes, como os senhores bem sabem. E é claro que esse servidor, ele deve tantas satisfações, e é por isso que existe, né, a chamada corregedoria, que existe sindicâncias, para apurar também os principais fatos quando o assunto é abuso de poder. Então, por isso que vale realmente reforçar essa análise do Marcos Rodrigues.